Inicialmente eu gostaria de agradecer a vocês, a comunidade espírita cristã de Atlanta, pelo convite. E é uma alegria muito grande. Já vinha conversando com a Rita há algum tempo para nós conseguirmos inserir essa atividade. E ainda bem que hoje a tecnologia nos propicia esta via, este instrumento, este recurso, para que a gente possa facilitar o nosso contato. Não é exatamente a mesma coisa que estarmos presentes, porque quando nós estamos presentes, nós podemos nos abraçar, podemos bater fotos juntos, né? E almoçar juntos também. Mas eu acredito que é uma oportunidade única nesta época que vivemos, encurtar distâncias de um modo tão efetivo. E afinal, o conteúdo, a mensagem, a reflexão acaba sendo feita e veiculada de um modo bastante efetivo, bastante eficaz para o nosso aproveitamento. A ideia que tivemos para conversar com os amigos foi de nós fazermos algumas reflexões em torno do Espiritismo, um desafio possível para os nossos dias, né, ou para os dias atuais. Isso pode ser uma pergunta, né, uma vez que nós contamos com uma doutrina de um conhecimento amplo que abrange contextos científicos, filosóficos e, sobretudo, morais, que nos dão diretrizes seguras e importantes para nós vivermos o nosso dia a dia na nossa vida atual. O Espiritismo, ele é uma doutrina para os nossos dias, né? É uma doutrina para todos os tempos, porque ela se propõe exatamente ser uma doutrina que abrange os diversos âmbitos do conhecimento, mas a finalidade principal da doutrina é exatamente a transformação moral, a transformação interior, né? Nós vivemos numa época onde predomina o paradigma materialista. Tem sido assim em todos os tempos, e nós ainda não ingressamos de modo consistente numa época onde as pessoas, a cultura humana, privilegie, priorize os valores espirituais. E baseado nisso, nós ainda temos como preferência da cultura os fatores que são materialistas. As questões de ordem material são as que mais preocupam. A nossa vida, ela passa a ser uma vida de procuras e interesses predominantemente de ordem imediata, e nós convivemos com ainda a ameaça das guerras, dos interesses do homem dominando o próprio homem. Portanto, o Espiritismo ainda é um desafio, né? Porque moralizar-se não parece ser uma vantagem que eu possa oferecer instrumentos rápidos e imediatos para uma vida comum, para o homem comum no nosso contexto. No entanto, o Espiritismo é uma doutrina diferente das religiões habituais, porque normalmente uma religião ela propõe práticas e um funcionamento exterior no sentido de gerar no indivíduo um comportamento adaptado àquele conhecimento que a religião propõe. E o Espiritismo, ele oferece uma proposição diferente, que é de desenvolvimento interior. Então eu convido a vocês para que, depois da palestra, vocês visitem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o capítulo que Kardec irá estudar a definição de espírito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo Sede Perfeitos, que irá falar sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas,
e falará, inclusive, da questão do homem no mundo, através das instruções dos espíritos, cuidar do corpo e do espírito e outros assuntos. É exatamente neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que nós vamos encontrar a definição do verdadeiro espírita, que vocês devem conhecer, né? Que definição que nós temos do verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua... Ah, gostei. Esta é a palavra, né? Transformação moral, né? E pelos esforços que emprega para dominar ou domar as suas más inclinações. Mas eu gostaria de chamar a atenção, como um primeiro momento de reflexão para nós, nessa ideia de transformação. Porque talvez um conceito que a gente tenha por hábito repetir no nosso ambiente, e acredito que aconteça aí com vocês também, aqui no Brasil ainda é bastante utilizado, que o Espiritismo é uma doutrina de reforma íntima, né? Se nós usarmos esse termo reforma íntima como sinônimo de transformação, está correto. Embora em língua portuguesa, vocês devem saber muito bem que reforma não é a mesma coisa que transformação. Quando a gente faz uma reforma numa casa, a gente muda o mesmo ambiente dentro dele. A gente conserta coisas que não está gostando mais. A gente procura reformar algo que está formado, nós refazemos. E transformar significa modificar, ampliar, desenvolver, ir além daquilo que está formado. Então são ideias diferentes. Na reforma, nós procuramos consertar algo que não está bom. Na transformação, nós vamos na direção de algo novo. Na reforma, nós consertamos o antigo. Na transformação, nós nos transformamos, portanto, nós vamos na direção do novo, nós evoluímos, nós descobrimos coisas novas. Esta ideia é a ideia espírita. O espiritismo tem mais a ver com transformação do que com reforma. Porque no conceito de reforma, nós temos uma ideia implícita de que como somos não está bom. O que nós fizemos até agora não serve mais. Então aí nós reformamos. E na transformação, nós não criticamos tanto o que somos. Nós apenas não nos detemos, não nos paralisamos no que conseguimos até agora e vamos além disso na direção de coisas novas. Esta é a ideia espírita. Porque o que nós somos até hoje, o que nós construímos até hoje, é o que nós conseguimos ser, o que realmente nós podemos realizar dentro das nossas condições evolutivas até o dia de hoje. Mas dirá André Luiz, no livro No Mundo Maior, através dos estudos de Calderaro, e vocês encontrarão, talvez eu tenha a oportunidade de levar para vocês uma última obra que escrevemos, que é o Cérebro Triuno, a serviço do Espírito, em parceria com a doutora Irvênia Prada e o Dr. Décio Iandoli Júnior, quando nós estudamos o terceiro e quarto capítulo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, em que ele nos fala exatamente do castelo de 3 andares do nosso nível psíquico, que está representado no nosso cérebro. Um nível inferior, básico nosso, que é o dos instintos. Um nível intermediário, que é aonde nós estamos nesse momento, que é a área dos esforços, a área aonde nós empreendemos os nossos esforços do presente no sentido da evolução. E um nível superior, representado pelos lobos frontais, a nossa área pré-frontal do cérebro, e que no espírito, no perispírito, diz respeito exatamente à iminência moral,
a nossa camada moral, que são instâncias que nos convidam a atingirmos, a nós avançarmos na direção do novo. Então, quando nós refletimos de que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pela sua transformação moral, significa dizer que nós estamos aproveitando as experiências no mundo, na nossa vida, exatamente como ela é, exatamente onde nós nos encontramos, para que se efetive dentro de nós descobertas novas e progressos na direção de aspectos nossos que estão adormecidos. No livro No Mundo Maior, Calderaro diz que são campos virgens dentro de nós que não foram ainda desenvolvidos, que não foram ainda acionados. Todos nós temos dentro de nós como se fosse um campo que precisa ser semeado para que frutifique, para que fertilizando nos transformemos em pessoas além do que nós conseguimos ser até o presente. Então, esse conceito eu gostaria de começar trazendo para vocês, para nós refletirmos uma ideia que é muito importante que nos parece, que é uma ideia de tirarmos o juízo de valor sobre uns com os outros. Às vezes nós recebemos a seguinte mensagem de nós mesmos, assim, eu preciso me transformar numa outra pessoa para efetivamente ser um espírito melhor, ou ser uma alma melhor, ou ser uma pessoa melhor. Eu preciso deixar de ser quem eu sou para me transformar em alguém que eu não sou, evoluindo, portanto. Não, eu não preciso deixar de ser quem eu sou. Eu serei sempre quem eu sou, mas com os potenciais novos que eu próprio ainda não descobri em mim. Porque nós somos herdeiros de uma herança atávica judaico-cristã da ideia do pecado, da ideia do erro, da ideia de que nós somos, que nós temos que nos redimir e deixarmos de ser quem fomos para sermos alguém diferente e merecermos, portanto, a partir daí, o olhar generoso da divindade, de Deus, de Jesus e dos bons espíritos. A ideia espírita não é essa. A ideia espírita é de que nós estamos numa escalada evolutiva. De quem nós somos hoje, somos o resultado de um caminhar longo, milenar, que nós fomos empreendendo dentro da nossa experiência espiritual, características que são aquelas que nós conseguimos ter até o presente. Mas o Espiritismo nos desafia, ele nos desafia. De que modo? Voltando a que a gente possa prestar atenção num ensinamento que é um ensinamento fundamental da ideia de Jesus para a nossa vida. Ainda nesse capítulo do Sede Perfeitos, e Kardec estuda a questão, nos fazendo refletir que perfeição, quando nós estamos debruçados sobre esse tema, não quer dizer a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta ela pertence apenas a Deus, que é perfeito, né? Mas a uma perfeição relativa, no sentido da melhoria, no sentido do desenvolvimento para aspectos que nós ainda não tivemos ainda a felicidade de alcançarmos. Então, perfeição não é um fim. Perfeição não é um lugar que a gente chega. Perfeição é uma tendência. Perfeição é uma vocação que nós temos. A cada progresso que nós atingimos, outros progressos são possíveis de serem atingidos. É como olhar para o horizonte, né? Nós olhamos para o horizonte e dizemos, eu preciso chegar lá onde eu enxergo. Mas quando eu chegar lá onde eu enxerguei, haverá um outro horizonte mais adiante e um novo campo
de possibilidades a ser percorrido no processo evolutivo e assim eternamente. Portanto, perfeição é tendência, perfeição não é fim. Né? Assim como nós nunca chegaremos à perfeição absoluta, porque isso seria nos igualarmos a Deus, mas nós podemos chegar dentro de um contexto de melhoria na perfeição relativa. E qual seria esse grande desafio de nos tornarmos sempre relativamente mais perfeitos daquilo que nós alcançamos na nossa vida atual? E vamos encontrar dentro deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo uma parte muito bonita, que é quando Kardec irá retomar o ensinamento de Jesus. Qual é o grande ensinamento de Jesus que nos faz com que as nossas potencialidades criativas do nosso mundo interno se agite? Qual é o ensinamento primordial de Jesus que caracteriza essa perfeição relativa? Que parte do Evangelho mais especificamente encontraremos o que Jesus nos ensina para que nos transformemos em indivíduos, em pessoas mais saudáveis, mais evoluídas e, portanto, mais perfeitas? E ele irá dizer: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. O grande desafio de Jesus, né? Amar aqueles que não são os nossos amores. Esse continua sendo o grande desafio de Jesus, né? E aí ele diz como os publicanos não fazem isso também, porque a gente gostar daqueles que gostam da gente é muito fácil. Mas amar no sentido de ir além, de desenvolver possibilidades, de admirar e de conviver e de viver relativamente de modo harmônico com aqueles que são muito diferentes de nós, este é exatamente um desafio que o Espiritismo corajosamente retoma para si. Somente através de uma transformação interior é que nós conseguimos lidar com este tipo de desafio. Nós não temos como desenvolvermos o amor ao próximo e o desenvolvimento da característica de perfeição relativa se nós não estivermos, portanto, encarnados. Então, uma outra reflexão importante para o nosso estudo é que o Espiritismo, ele não é apenas uma doutrina para o espírito. O Espiritismo não é uma doutrina especificamente para questões espirituais. O Espiritismo é uma doutrina que propõe um equilíbrio da vida física com a vida espiritual. Propõe o equilíbrio de corpo e alma. Propõe um grande desafio, que é nós sermos elementos de transformação em nós mesmos e no mundo, inseridos na realidade da vida material. Porque muitas religiões, e inclusive algumas interpretações equivocadas do nosso contexto espírita, às vezes chegam a propor que nós não devemos participar da vida material, da vida física, e que devemos, isso sim, apenas nos ocuparmos dos interesses dos assuntos espirituais. Ora, se nós encarnamos no mundo físico, se nós vivemos num contexto físico, se vocês estão aí em Atlanta, nos Estados Unidos, bem encarnados na América do Norte, e eu bem encarnadinho aqui na América do Sul, não é para nós vivermos em contemplação. Não é para nós vivermos isolados, afastados da nossa realidade. É para exatamente nós, no ambiente em que nós estamos, convivendo com aqueles que nos cercam, desenvolvermos as nossas habilidades internas, as habilidades morais. E aí vocês já podem ir anotando aí, né, na mente de vocês para as perguntas, para a gente seguir o diálogo, de que maneira que nós desenvolvemos essas habilidades morais. Jesus nos dá o caminho.
ele, quando conosco, ele circula entre as pessoas. Ele convive entre samaritanos, publicanos e fariseus. Ele está envolvido no mundo aonde ele se situou. E esta experiência do Cristo no meio de nós, no meio do mundo material, envolvido no humano, é que nos parece ser o primeiro grande ensinamento de Jesus, que para nós nos humanizarmos, nós precisamos mergulhar no humus. Humus é terra. É o mesmo étimo da palavra humanidade, humus, e também o mesmo étimo do vocábulo humildade. Não é coincidência que para desenvolvermos humildade, nós temos que conviver com o humano. Para convivermos com o humano, nós precisamos conviver com o que é diferente de nós, com as várias possibilidades do humano. Com aquela pessoa que a gente gosta, sim, essa a gente dá prioridade na vida da gente. Mas particularmente com aquela que a gente não tem muita afinidade. Por quê? Porque é com essa que às vezes a gente tem o grande desafio de se transformar. A transformação se dá no contato com o diferente. Que o digam os trabalhadores espíritas dentro das casas espíritas, quando a gente está trabalhando e aí chega uma pessoa nova, e aí a gente começa a tentar estabelecer um trabalho, e às vezes os estilos são diferentes, os pensamentos são diferentes, e aí surgem até conflitos, e às vezes surgem brigas. Não sei se surgem brigas aí entre vocês, mas aqui tem bastante brigas, assim, né? Tem bastante briga espírita. Né? Briga espírita é uma briga boa. E muitos conflitos, porque o conflito ele é inerente a todos nós, agrupamentos, quando nós nos agrupamos, seja em qual modelo que seja, na família, ou no trabalho espiritual, nós temos uma tendência ao conflito. Porque o conflito é o que estabelece o teste, né, da possibilidade de mudança dentro de nós. E achar um caminho de harmonia e de equilíbrio entre diferentes é um dos grandes desafios para os nossos dias. Porque é exatamente aí que nós vamos ser e vermos testadas as nossas características, os nossos valores. É exatamente aí que se estabelecem as diferenças como possibilidades de criarmos aspectos novos. Né? Quanto mais idade nós temos, maior a chance de conflito, porque maiores são as experiências que nós temos, as nossas crenças às vezes vão se cristalizando, né? Então, quando eu vejo pessoas com mais idade aí no meio de vocês, como a minha parente Lopes, aí eu fico muito feliz, porque ela é um exemplo vivo da possibilidade de êxito, né, da nossa caminhada, porque muita gente desiste no meio do caminho. Muita gente se aborrece, diz assim, eu não concordo com aquele grupo, eu não concordo, e volta para casa e fica dentro de casa. E não se propõe mais ao desafio do progresso. Não há como nós progredirmos apenas dentro do nosso núcleo familiar, trancados dentro de casa e isolados do mundo. Nós precisamos nos envolver para nos desenvolvermos. Quem não se envolve, não se desenvolve. O desenvolvimento vem exatamente deste encontro de possibilidades diferentes. Qual é o grande desafio? Nós conseguirmos nos harmonizarmos uns com os outros. É um grande desafio. Né? Então aí nós encontramos, eu tenho visto nas várias viagens que eu faço, nos vários grupos que eu tenho contribuído de alguma forma com essas reflexões, como é frequente os melindres, né? Como é frequente ainda as diferenças e os conflitos graves, alguns graves inclusive, que o próprio plano espiritual inferior se utiliza e se aproveita desses momentos de desencontro para poder criar mais desarmonia ainda. Né?
Eu costumo dizer assim que o problema não são os obsessores, né? Porque os obsessores só estão com a gente porque a gente abriu a porta para eles, né? Porque se nós não tivéssemos com as janelas e portas tão abertas, eles não estariam tão fazendo parte da nossa convivência, da nossa rotina. Então, quando um obsessor entrou, é bom da gente prestar atenção, ver por onde ele entrou. O obsessor é uma espécie de um sinal de alerta para nos mostrar que nós estamos equivocados ou que nós estamos precisando revisar algumas posições internas que precisam de melhoria. Então, cuidar da nossa vida material é um desafio fantástico. E o Espiritismo, ele nos propõe, dentro desse contexto, uma oficina de trabalho, né, através do ambiente da casa espírita, inicialmente, mas não apenas aí. Depois isso continua na vida da gente, para onde a gente vai, no trabalho, na família, no ambiente onde nós estamos. Eu tenho visto, muitas vezes, que as pessoas têm uma grande dificuldade de poder estabelecer a sua vida ético-moral, de desenvolvimento, no ambiente onde estão situadas, porque existe uma cobrança muito grande, às vezes, delas próprias, com elas mesmas, para se sentirem merecedoras, né, de serem espíritas ou de terem o amparo espiritual que o plano superior destina a todos nós. Às vezes encontramos trabalhadores assim num grau de exigência de trabalho muito grande, assim, de autocobrança, e nós vemos frequentemente que muitos trabalhadores do meio espírita adoecem, né? Adoecem emocionalmente, devido à sobrecarga, muitas vezes, do próprio trabalho, né? Do próprio trabalho, dos embates, dos conflitos psíquicos, dos conflitos emocionais. Então, aí, neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala de cuidar do corpo e do espírito. Vocês se lembram disso? Quando a gente está convivendo uns com os outros, nós precisamos ter este cuidado também. Cuidar do espírito, sim, mas cuidar do corpo também. E nessa parte do Evangelho, nós vamos encontrar, inclusive, a colocação de Kardec, quando ele nos faz a reflexão acerca dos modelos que nós temos de posições do homem no mundo, né? E aí ele vai falar exatamente de que existem dois tipos de posturas, né? Desde aquele que se dedica apenas a cuidar do corpo, mas também se fala dos ascetas, né? Que acham que é na mortificação, na exclusão da questão material, que se acha o mérito da evolução espiritual. Então, os dois sistemas que se defrontam, a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. E ele diz que são duas violências. Que interessante, né? Que são duas violências que são insensatas. Porque é exatamente no equilíbrio das questões materiais com as questões espirituais que nós vamos encontrar a ciência do viver, a arte do viver, né? No equilíbrio, na dependência mútua do cuidado de ambos, é que nós vamos nos instrumentalizando para atendermos a nossa transformação dentro do mundo. E é verdade, né? Porque quando uma pessoa adoece, do ponto de vista emocional, e eu sou psiquiatra, eu vejo isso toda hora, né? Nós vemos que é comum que algumas dos nossos companheiros não busquem recursos médicos, psicológicos e procurem resolver apenas pela via do espiritual. Isso é um dos equívocos. Existem questões que são emocionais. Hoje nós vivemos uma época de muitas depressões, de muitas ansiedades, e frequentemente essas questões são questões médicas, são questões psicológicas que precisam ser atendidas conjuntamente com a abordagem da dimensão espiritual, né? E o contrário também é verdadeiro. Há pessoas que chegam
frequentemente no centro espírita, no nosso ambiente, atormentadas por questões espirituais e que não tiveram, porque são questões espirituais, a resolução, ou pelo menos o apaziguamento, né, a suavização destes dramas, tão somente por cuidados de ordem material. E aí a doutrina espírita, ela oferece o que nós chamamos de uma terapêutica complementar espírita, que é exatamente a prece, o passe, a desobsessão, o estudo, o próprio mergulho da reflexão espírita vai propiciando uma mudança de sintonia no campo mental do indivíduo, né? Então, vejam que desafio fantástico para os nossos dias, né? Nós harmonizarmos a nossa vida no que ela tem de humana, de material, no mundo onde nós estamos, com uma vivência espiritual, que não pode ficar fora também, não deve ficar fora. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje já existem pesquisas muito interessantes no campo da ciência que mostram que os fatores espirituais, as pessoas que têm religiosidade verdadeira, espiritualidade genuína, que diz respeito a esta busca interior, de mergulho interior, de transformação interior, essas pessoas têm índices de saúde física e emocional mais satisfatórios do que daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de cogitação no campo espiritual. Existe um pesquisador norte-americano que é bastante, vários pesquisadores no mundo todo, mas destacaria um entre tantos, que é o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, e que estará conosco agora no mês de outubro, no Congresso Americano de Medicina e Espiritualidade. Ele fará um dos trabalhos, Dr. Harold Koenig. Eu estarei presente também, representando a Associação Médico Espírita Internacional e outros convidados internacionais. Falaremos sobre exatamente esse tema, que é a integração dos fatores espirituais na saúde. Quando a espiritualidade é relevante naqueles achados de saúde satisfatória da nossa modernidade. Então, hoje já é uma questão de ciência. Quando uma pessoa busca um centro espírita, e estamos falando em centro espírita, mas não é apenas o espiritismo, e essa pesquisa ela avança para outras religiões, para todas as religiões, que oferecem um suporte moral e espiritual para as pessoas, estes dados de indivíduos que estão inseridos na experiência religiosa genuína, são mais saudáveis, né? São mais felizes. E são mais felizes mesmo, assim, tem menos depressão, menos ansiedade, menos uso de drogas, menos suicídio, menos alcoolismo, se relacionam melhores, têm relacionamentos mais satisfatórios, vivem mais, né? Temos um exemplo aí de alguém sentada na cadeira da frente que está vivendo bastante, né? Eu costumo brincar que depois que a pessoa passa dos 90 anos dentro do espiritismo, é que nem o Divaldo, assim, fica que é um trator, assim, né? Vai adiante e é a prova viva, assim, né? Da saúde emocional, da saúde espiritual, de quando acontece uma transformação interna, e isso repercute na saúde física, né? Repercute. Claro que não quer dizer com isso que todo mundo que procurar espiritualidade significa dizer que não terá problemas físicos, que não terá problemas de outra ordem, não é isso. Mas haverá uma tendência à saúde, uma tendência. É claro que isso estará dentro do contexto evolutivo, estará dentro do contexto do merecimento, estará dentro do contexto daquilo que a gente traz de vidas passadas, do que a gente tem que passar. Tem um monte de outras dimensões e variáveis aí que precisam ser pensadas. Mas é um achado científico. Hoje é muito interessante isso, que as pessoas que estão envolvidas legitimamente com espiritualidade, essas pessoas têm respostas de saúde mais satisfatórias.
E a espiritualidade pode ser dividida em dois tipos. Uma vivência religiosa mecânica, automática e exterior. São aquelas pessoas que frequentam uma religião, por exemplo, né? Como um ritual, assim, como toda semana vai na sua igreja, por exemplo, cumpre uma obrigação, né? Muito mais para atender um sentimento de que está devendo uma obrigação para um Deus punitivo, né? Que se a pessoa não for, vai ter algum tipo de prejuízo na vida dela. Então é uma prática mecânica, é uma prática externa, muito mais baseada numa superstição do que numa fé, né? E existe um outro tipo de religiosidade que é aquela em que a pessoa vai movida por fatores internos, que vai porque ela precisa, ela sente falta. E não apenas isso, ela tem uma necessidade de doar de si mesma alguma coisa dela para os outros. Então, é a fé verdadeira, né? A fé inabalável, aquela que Kardec nos fala, né? Que é capaz de enfrentar cara a cara, frente a frente, a razão e o mundo. Então, esta é a religiosidade intrínseca, esta é a religiosidade espírita, que a pessoa ela é espírita no centro espírita, mas ela é espírita depois que ela sai do centro espírita. Quando ela chega em casa, ela continua espírita. Por quê? Porque ela não precisa ser um santo, mas ela precisa ser coerente, ela precisa ter um compromisso com ela mesma de continuar buscando a sua transformação. Estas pessoas que realmente conseguem se dedicar à vida espiritual deste modo são mais felizes, têm maiores êxitos em relação à própria felicidade, né? Ao sentimento de satisfação e de realização interior. Então, é como eu costumo dizer assim, se a gente descobre isso, se nós descobrimos isso na nossa vida de uma forma verdadeira, a espiritualidade genuína, a espiritualidade com Jesus, né? Nós ficamos quase que movidos a querermos sempre mais, sempre mais. Não sei se acontece isso com vocês, mas é uma espécie de vício, no bom sentido, né? O sentimento a sensação de prazer, de realização, de satisfação quando nós estamos numa atividade espiritual, ela é empolgante, ela nos anima, ela nos vitaliza, ela nos mobiliza sensações agradáveis. Isso é muito interessante. Existem pesquisas hoje que mostram em aparelhos modernos de ressonância com marcadores próprios que mostram o funcionamento do cérebro de pessoas que estão dedicadas à caridade, por exemplo. Ou estão dedicadas à caridade com fé, utilizando a oração, utilizando os recursos espirituais. Isso já se consegue monitorar hoje, já se consegue marcar hoje e ver como que funciona o cérebro de uma pessoa que se dedica ao bem. E a surpresa que se está encontrando é que exatamente estas áreas frontais do nosso cérebro, que são responsáveis pelo desenvolvimento ético-moral e que são os campos relacionados aos potenciais de saúde que não foram acionados ainda, que era o que André Luiz falava no livro No Mundo Maior, são exatamente os que são acionados. O setor de recompensa do nosso cérebro, ele é acionado também. Então vamos dar um exemplo para vocês assim. Se uma pessoa come chocolate, vocês gostam de chocolate? A gente gosta de chocolate, todo mundo gosta de chocolate, né? E só quem não come é quem engorda muito, porque mesmo que a pessoa não diz que não gosta é porque ela não pode, mais do que não gosta, né? Quando a pessoa come chocolate, ela libera dopamina na área de recompensa do cérebro, dá uma sensação de prazer e ela fica com vontade de comer mais chocolate. E várias coisas que dão prazer, algumas que fazem bem, outras que não fazem bem. Aciona o setor, o sítio de recompensa. O que os cientistas hoje estão, principalmente quem trabalha com neuroimagem, descobrindo, é que as pessoas que fazem caridade acionam os mesmos setores do cérebro.
E não apenas esse, dos sítios, dos circuitos da recompensa, mas os circuitos, além do setor da recompensa, a área pré-frontal, que é uma área mais evoluída do cérebro. Então, já se especula que uma boa forma de fazer com que a pessoa pare de comer chocolate, pare de engordar, é fazer caridade, porque ela desenvolve os mesmos setores cerebrais e ainda outros com vantagem. Só não vale chegar em casa e comer chocolate depois da caridade, porque aí dá um encharcamento, uma overdose de dopamina cerebral. Mas é verdade, isso que estamos falando encontra verificação prática naquelas pessoas que se dedicam de verdade para o amor ao próximo. Pegamos um exemplo do nosso ambiente, o Chico Xavier. Chico Xavier ficava até 3 da manhã trabalhando, né? Já estava com bastante idade, com bastante problemas de saúde, e ele fazia questão de ir ainda receber as mensagens espirituais, a psicografia das mães, dos filhos que haviam desencarnado para essas mães, né? Muitas vezes o Chico já estava com o corpo combalido, cansado, e ele fazia questão de trabalhar espiritualmente. E às vezes a gente olhando de fora poderia pensar, nossa, como ele se sacrifica, como ele se supera na própria dor, mas o Chico dizia que se sentia muito feliz. E eu acho, hoje, a gente pode concluir que era um sentimento de prazer que o movia, e não de sacrifício. Que quando a pessoa descobre este caminho como um caminho de prazer, não consegue largar mais. Porque não é algo que ele faz para os outros apenas. Ele faz para si mesmo. Nós fazemos para nós mesmos. E é aí que nós vemos que a proposta da doutrina espírita é uma proposta de felicidade. O espiritismo não é para depois da morte. O espiritismo é, sobretudo, para já. Para a nossa vida aqui. Outra reflexão que nós podemos fazer é assim: a nossa vida aqui é a vida verdadeira já. Né? Às vezes a gente diz assim, quando nós estivermos na verdadeira vida, querendo dizer que é só depois de desencarnado, né? Não, a verdadeira vida já é aqui. Porque nós já estamos no lugar aonde nós podemos e devemos desenvolver os nossos potenciais de felicidade, de saúde, de realização, de amor ao próximo. Muitas pessoas dizem assim, não, a gente tem que sofrer bastante aqui para depois de desencarnados merecer sermos felizes. Não, nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender a felicidade. Os sofrimentos que nós temos são muitas vezes o que nos traz para o centro espírita. Muito bem, é uma ferramenta que nos traz para nós, através dela, desenvolvermos uma outra coisa, que é o sentido da existência. Encontrarmos um caminho melhor para nós. Por que o mundo está tão desencontrado? Por que nós temos tantas facilidades, nós temos tantos recursos e existe tanta infelicidade, tanta depressão, tanto suicídio? Porque estes recursos não estão sendo utilizados dentro daquele caminho que é o caminho viável para nós nos realizarmos, que é o da realização interna, da realização espiritual, da realização das nossas atividades, dos campos que ficam inexplorados na nossa vida. Muitas vezes nós nos encharcamos, nós nos mergulhamos numa experiência materialista e ficamos tentando nos realizarmos apenas dentro deste campo, né? E quando então percebemos que um dos cuidados que nós precisamos desenvolver na nossa vida é exatamente o nosso compromisso conosco mesmo, dentro do nosso autoconhecimento, de olharmos para nós, né, convivendo uns com os outros e com serenidade nos desenvolvendo para alcançarmos patamares mais felizes do nosso desenvolvimento espiritual. Eu fico muito curioso quando eu converso com os vários grupos de atividade espírita, né, onde eu tenho percorrido,
E hoje é um trabalho diferente, né? Porque quando a gente fala pela internet, não é exatamente a mesma coisa da gente estar junto, né? Então, logo a seguir, eu vou querer passar para vocês, que vocês possam também dizer o quanto dessas colocações que nós estamos fazendo são oportunas, né? São pertinentes, são úteis. Mas isso é muito importante, né? A noção do próprio limite físico, né? Que obviamente que a questão física impõe limites. E isso é um outro desafio, que é, às vezes, a gente ter que abrir mão de algo que a gente gosta muito de fazer, porque precisamos reconhecer as nossas limitações e encontrar outros modos de seguir trabalhando, não se deter, né? Encontrar outras vias de realização e de sermos úteis para que a gente continue atendendo no campo daquilo que a gente se faz necessário. Então, vamos dizer assim, qual é o desafio nesse aspecto? Uma primeira virtude é a humildade, né? A pessoa diz, não, eu não posso mais fazer isso, eu preciso me cuidar para que eu, então, não ultrapasse as fronteiras e os meus limites pessoais e possa continuar sendo útil de um outro jeito, né? Vocês conhecem, claro que vocês conhecem o Raul Teixeira, né? Nosso grande companheiro, palestrante espírita, um dos maiores oradores de todos os tempos do nosso meio espírita. Quando ele teve exatamente o acidente vascular cerebral, quando ele ia para Nova York, há alguns anos atrás, né? E ele perdeu o instrumento que ele era mais destacado no nosso ambiente, que era a fala e a psicografia. Vejam que nós todos ficamos fazendo conta de cabeça, mas como que foi acontecer isso com o Raul, né? E depois de algum tempo, lógico, o Raul já se recuperou em boa parte, mas não ao ponto de poder voltar a falar como ele falava. E alguns anos atrás, ele entrou em contato comigo, há uns 3 anos atrás ele entrou em contato comigo e pediu que ele estava com muita saudade aqui dos amigos aqui de Pelotas e que ele tinha vontade de vir e pediu que eu fizesse uma palestra no lugar dele, que ele estivesse presente, podendo psicografar, autografar os livros, e que eu fizesse uma fala no lugar dele. E nós fizemos o primeiro encontro aqui, que se chamou Raul e Nós, um encontro entre corações. Eu fiz uma palestra aqui e ele veio. E para surpresa de todos nós, ao final da minha palestra, ele falou por 25 minutos. Esse trabalho dele está na internet, que ele falou sobre a paciência, com toda a dificuldade dele de conseguir encontrar as palavras para dizer o que ele estava pensando, muitas vezes interrompendo no meio e não conseguindo dizer o que ele havia falado, mas foi um dos trabalhos mais lindos que eu já vi sobre a paciência, porque ele deu um testemunho de humildade nós acostumados que estávamos com o Raul falando livremente, ele falando daquela forma limitada e fazendo um trabalho fantástico de demonstração de quem continua trabalhando apesar de ter perdido o instrumento principal daquilo que ele era mais habilidoso. E aí no outro ano ele veio novamente, nós lotamos um teatro aqui em Pelotas com 1.500 pessoas, eu fiz novamente a palestra, e ele então continua trabalhando, ele continua indo nos eventos, ele continua dando assistência na obra social lá no Rio de Janeiro, que ele faz parte, e continua produzindo agora, de um outro jeito, o trabalho de transformação interior que a vida colocou para ele como sendo necessário, né? Então eu acho que isso é fantástico, quando às vezes a gente perde uma possibilidade de trabalho num campo, nós podemos ter aí uma grande oportunidade de transformação para criarmos que outras maneiras nós temos para continuarmos adiante. Então são exemplos para nós, assim, né? São exemplos de resignação, de paciência, de humildade, de perseverança,
de fé. Todas essas virtudes que Jesus nos ensinou, elas se apresentam possíveis de serem desenvolvidas exatamente nestas circunstâncias, né? Então, é um testemunho bastante importante. Eu acho que um dos caminhos fundamentais para o nosso para a nossa atividade é nós trabalharmos em grupo, né? É nós não fazermos trabalhos solitários. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, diante dos apelos do dia a dia, dos apelos do ego, dos apelos da vaidade, dos apelos da fama, do orgulho, do poder, da sedução, é muito importante que nós possamos trabalhar e nos movermos nas atividades coletivas. Então, não é por outro motivo que as casas espíritas, os núcleos espíritas, têm sofrido grandes ataques da espiritualidade inferior, no sentido de desarticular os trabalhos coletivos, os trabalhos de grupos, né? Porque eles sabem que é somente assim que nós podemos avançar na direção de uma sociedade, de um mundo melhor. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes nós encontramos alguns companheiros que resolvem fazer carreira solo. Carreira solo, que eu chamo, fazer voo solo. Voo solo, hoje em dia, é um suicídio existencial, porque ninguém consegue fazer nada sozinho hoje. Ninguém vai inventar nada novo. Ninguém vai ter um talento desconhecido que só ele tem e que não precisa de mais ninguém. Isso é caminhar para o despenhadeiro, né? É caminhar para o fracasso. É caminhar para a vaidade, que terá certamente processos obsessivos e fracasso logo ali. Então, eu acho que a nossa atividade, por mais simples que seja, nos núcleos de atividade espiritual, nos grupos pequenos, vocês devem ter um grupo reduzido, do seu ponto de vista de número de pessoas, mas num lugar onde existe uma aridez muito grande de espiritualidade, né? Então, esse trabalho, por mais humilde que seja, ele é de um poder e de uma força incalculável. Mais importante do que o volume de tarefas que a gente possa fazer é naquilo que a gente está inserido fazer bem feito. Porque esta é o campo de sintonia para que a espiritualidade superior possa nos ajudar. Então eu acredito muito assim que a gente deva regular quais são as nossas condições, olhar para nós e vermos aonde que eu posso contribuir, qual é o tamanho da minha contribuição, não se exceder. Tem muita gente que se atira a fazer tanta coisa assim, fica fazendo excessivamente envolvido em atividades e entra num estresse, num burnout espiritual. Pessoas com burnout espiritual, porque se envolvem em tantas atividades que tem uma queima realmente das suas energias psíquicas, né? Então, até no campo espiritual, nós temos que ter moderação. Nós precisamos ter equilíbrio, saber a hora de sair da atividade para outras coisas, trocar os assuntos, conviver com outras pessoas. E por aí, eu acho que então, assim, o mais importante aqui para nós não é fazer tanto mais, é fazer bem as nossas coisas que nós estamos, né? Por exemplo, eu não tenho como estar nos Estados Unidos todos os meses, mas de vez em quando dá para falar pelo Skype aqui para vocês, né? Isso é uma coisa mais confortável, né? É possível e é uma atividade, não é? Quer dizer, usamos uma ferramenta útil e que possibilita que a gente esteja conversando do mesmo jeito, né? Fica gravado o trabalho, outras pessoas vão ouvir e algumas pessoas vão dizer: nossa, eu estou me cobrando tanto, dá para fazer com menos esforço algumas coisas, com menos desgaste, né? Alguma coisa positiva também. Por aí. Isso realmente tem um peso, né? Porque às vezes a gente tem que renunciar a algo que é muito caro
em função do respeito ao próprio limite pessoal, né? Tem uma passagem que quem pode dizer isso perfeitamente é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala o homem no mundo, né, um espírito protetor, em 1863, ele nos trouxe essa bela mensagem, quando ele diz que a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Né? E chega a dizer assim: não acrediteis, contudo, que incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade onde estáis obrigados a viver. E diz: não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Tem fé em Deus, tenha fé na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Nos recomenda termos fé no futuro, colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Então aí eu acho que entra a questão da fé, de uma sabedoria superior que está acima da nossa e que se impõe como um saber que está além do nosso. Sabe que, aproveitando o seu exemplo, eu acho muito bonita aquela passagem de São Francisco de Assis, quando ele já estava com uma idade mais avançada, e ele já não tinha condições de poder fazer grandes viagens, porque ele adorava caminhar lá pelos vários campos gelados da Úmbria, né? Ele adorava fundar aquelas pequenas igrejas aonde os franciscanos de pés descalços construíam verdadeiros templos de pedra para instituir a fé na simplicidade, na humildade de Jesus. Ele amava aquilo, mas ele foi ficando com mais idade e ele adoeceu, e ele não tinha mais condições de fazer aquilo. Então foi obrigado que se recolhesse e se permanecesse dentro de um campo mais restrito de possibilidades. Enquanto isso acontecia, outros companheiros dele, franciscanos, começaram então a fazer as pregações nos grandes templos e começaram a instituir grandes igrejas. E ele se aborreceu porque o que ele mais amava era exatamente propagar a fé dentro da simplicidade dos templos humildes. E ele via então agora as igrejas grandes, já com uma certa dose de posses materiais que ele não gostava. Ele gostava muito da pobreza, ele era amante da pobreza, né? Ele tirava roupa do corpo e dava para os pobres, ele não gostava que as pessoas ficassem com as posses para si mesmo. Né? Era uma característica de Francisco de Assis. No entanto, os franciscanos começaram a ficar mais sofisticados e começaram a falar em grandes templos, e ele se deprimiu. E reza a história que Francisco de Assis teve um processo depressivo no final da vida dele, que ele se deprimiu, porque ele ficou muito triste de ver que a mensagem da vida dele não estava sendo entendida por aqueles que se diziam agora franciscanos. E aí, de forma muito bela, a narrativa histórica conta que ele um dia procurou a irmã Clara, que era a sua alma gêmea, né? Porque ela fundou a Ordem das Clarissas, eles cresceram jovens ainda muito próximos, e ele era encantador, né? Irmã Clara, ela se encantou por Francisco de Assis, porque ele era um orador empolgante na sua época, né? E conta de Valdo Franco com uma beleza muito grande no seu relato que, certa feita, ele se deu conta que a irmã Clara
estava se apaixonando por ele ainda jovem, né? E ele não queria ter romance com ninguém. Ele, na verdade, o romance dele era com Jesus, né? Ele queria instituir o trabalho do Cristo na Terra. E ele se dando conta que ela estava ficando muito entusiasmada com ele, ele obrigou ela a chamar ele de pai. Veja que falta de caridade, né? Não tem coisa pior, né? A pessoa está começando, me chama de pai. Ela já era meu pai para cá, meu pai para lá, e aí ele colocou um limite nela, né? Então ela chamava ele de meu pai. E quando ele estava já com mais idade, então ele procurou ela na ordem dela, no monastério de Clara. E foi lá, abriu o coração dele e disse: Ah, irmã, minha filha, né? Eu estou muito triste, porque eu já não posso mais fazer o meu trabalho junto com os meus irmãos. Já não posso mais percorrer grandes distâncias. E eu percebo que os meus irmãos já não estão aderindo à mesma ideia da pobreza e da simplicidade, estão mais afeitos ao luxo e à riqueza. São igrejas com grande número de pessoas, aonde a fé parece dar lugar às facilidades do mundo. E aí ele disse que estava muito triste de chegar ao final da vida dele sem poder ver que o seu trabalho de humildade, de simplicidade, tenha sido aprendido devidamente pelos seus irmãos. E aí ela que estava com ele ouvindo Francisco de Assis naquele momento, junto com todos que estavam na sala, naquele ambiente, porque eles estavam com muitas pessoas sempre em torno deles, ela disse algo surpreendente para Francisco de Assis. Ela disse assim: meu pai, o meu irmão está sofrendo porque não sabe ainda ser pobre. E aí ele se surpreendeu: como não sei ser pobre? Porque ele fez voto de pobreza a vida inteira, ele vivia de pés descalços, ele tinha dado tudo que ele tinha se desapegado de todas as suas coisas, inclusive da família, de todas as suas paixões. E todos na volta se olharam e se surpreenderam, e ela olhou para ele e disse assim: o meu pai não sabe ser pobre. E ele olhou para ela e disse: a minha filha pode me explicar o que está dizendo? E todos olhando para ela, ouviram ela dizer, do alto de uma inspiração suprema naquele momento, e disse assim: o meu pai se desapegou de tudo na vida, mas não se desapegou ainda da posse da própria obra. Ainda está preso com a ideia de que o seu trabalho é seu. O seu trabalho não é seu. Pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que o meu pai fez durante a vida não lhe pertence. Pertence a Jesus. E conta que naquele momento ele teve um alívio muito grande. Parece que tinha saído um peso de cima dele, porque ele se sentia responsável pelo trabalho que ele havia feito. Como se o trabalho franciscano fosse de Francisco. E ele se dá conta naquele momento que ele não precisava carregar aquele peso. E ele se cura da depressão naquele exato momento. E ele sai leve dali, para logo depois, ao desencarnar, deixar para o Cristo aquilo que sempre pertenceu a Jesus. E ele parte leve do mundo físico, sabendo que o que ele fez foi o que esteve ao alcance dele enquanto ele pôde. Depois que ele já não pode mais fazer o que ele estava fazendo, já não lhe pertence. Já não precisa mais ser uma posse, uma obra que deva pesar. Então, acho que esta história de Francisco de Assis serve a todos nós. Todas as vezes que a gente já não pode mais fazer um trabalho que está além das nossas forças, que a gente aprenda que esse trabalho pertence a Jesus. Depressão. A depressão, ela é um amplo capítulo. Existe desde a depressão existencial, a depressão que diz respeito mais a o modo como a pessoa vive, né? E que tem mais a ver com o vazio da existência, que
tem mais a ver com a tristeza que a pessoa carrega muitas vezes, porque ela não está dentro de um campo de absorção de vida de valor, e que ela precisa fazer transformações na sua vida. Existe muito essa depressão, que é a depressão existencial. A esse tipo de depressão, nós recomendamos sempre muito a psicoterapia, a aquisição de novos valores, a introdução na sua vida de valores espirituais, que são muitas vezes o suficiente para a pessoa se restabelecer, para a pessoa se repaginar na sua existência. Mas existe também, e em grande número, a depressão clínica, a depressão médica, que é aquela que precisa ter o recurso médico, que diz respeito à alteração de neurotransmissores cerebrais. A esse tipo de depressão não adianta o indivíduo, a pessoa, ficar apenas tentando se esforçar e tentar se restabelecer apenas e tão somente pelos recursos da via espiritual. É quando nós encontramos na família, muitas vezes, outras pessoas que têm também depressão. A depressão clínica, ela é frequente de nós olharmos na história familiar de quem tem esse quadro e vermos que a mãe, o tio, ou os avós, ou os irmãos, outras pessoas apresentam também sintomas depressivos. Então, aí, nesse caso, a depressão ela é uma doença que precisa ser tratada como qualquer doença. Então, é muito importante que a pessoa, neste contexto, e é variável os sintomas das depressões, nesse caso, que desde o desânimo, da apatia, dos pensamentos negativos, a falta de energia, desmotivação, a pessoa tem pensamentos muitas vezes de morte, não deseja viver, perde o prazer da própria existência. Nesses casos, é muito importante da pessoa buscar um psiquiatra, consultar, ver um medicamento que possa restabelecer o seu equilíbrio orgânico, para aí sim poder ter condições de reagir. Então, existe sim a depressão clínica, a depressão médica, e em grande número nos dias de hoje. Na minha experiência, eu tenho sempre recomendado às pessoas que, quando estão em tratamento médico, e eu costumo dizer o seguinte: eu sei que para vocês aí que estão nos Estados Unidos, muitos de vocês gostariam de ter um psiquiatra ou um terapeuta espírita que pudesse ter o conhecimento das questões espirituais. É claro que o ideal é sempre que a pessoa que atende, ela possa ter esse conhecimento. Mas eu diria uma outra coisa, que mais importante que ser médico espírita é ser um bom médico, né? É ser um bom psiquiatra que saiba identificar quando esses sintomas têm uma natureza clínica, quando têm uma natureza orgânica, e possa prescrever adequadamente o medicamento que está indicado na dose certa para aquele caso, para aquela pessoa. Então, o que eu recomendo é que as pessoas que têm depressão consultem, mas aliem o tratamento médico ao tratamento espiritual, frequentando conjuntamente uma casa espírita, que é o caso que vocês têm aí, né? Porque o resultado da terapêutica é muito mais efetivo quando há esta combinação de esforços. O tratamento biológico, o tratamento médico, que não necessariamente precisa ter um profissional que conheça de assuntos espirituais, mas que saiba fazer bem essa parte que ele se dedica, que é a parte médica, e uma boa casa espírita, né? Um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que muitas vezes os aspectos depressivos, eles estão associados a vivências na infância, na vida, que são muito difíceis. Eu encontro muitas vezes, principalmente de quem teve que sair do seu país de origem, ou precisou sair, ou quis sair do seu país de origem, como o Brasil, e foi parar num outro país. Eu tenho ido para a Europa e encontrado brasileiros que moram na Europa, brasileiros que moram nos Estados Unidos, e eu verifico que na vida de boa parte de vocês tem histórias na infância e na vida pessoal muito dolorosos, muito difíceis. Em algum momento da vida a gente precisa revisitar essas histórias,
porque esses conteúdos muitas vezes se transformam mais adiante em tormentos, em depressões, em transtornos de ansiedade. Então, um bom terapeuta, um bom psicólogo que possa ajudar a elaborar questões antigas é muito importante também. Então, eu colocaria num tripé, né? Estou fazendo um resumão aqui, né? Vejam que isso aí é muito mais. Isso aí mereceria um assunto à parte, né? Já sei que eu estou sendo convocado, já estou sendo convocado. Assim, sugestão. Mas em síntese, assim, para dar um resumo útil para vocês. Três caminhos. Quando a depressão ela é realmente persistente, quando não melhora, quando a pessoa já está em tratamento espiritual, já está fazendo esforços e não está melhorando, é muito importante uma consulta médica com um bom profissional que possa avaliar o contexto orgânico do problema. E não ter medo de medicação quando ela está bem indicada. Porque o medicamento, quando ele está bem indicado, ele ajuda muito. Então, ele pode ser muito útil, não apenas muito útil, como indispensável para a retomada do equilíbrio orgânico. Então, esse é uma primeira recomendação. A segunda, o suporte psicológico para que a pessoa que está passando por esse momento não fique sozinha, tenha o amparo e a ajuda de alguém que possa lhe entender e lhe ajudar a se compreender no que está se passando na sua vida emocional. E, por fim, o suporte espiritual, o acompanhamento espiritual, que é indispensável, porque quando uma pessoa está com depressão, ela está sendo alvo de contaminação fluídica. Existe uma contaminação fluídica que tem relação com as perturbações espirituais. O campo de sintonia fica tão baixo, fica tão inferior, fica tão desfavorecido, que espíritos inferiores, com muita facilidade, se adentram no campo mental. E são muitas vezes esses que engendram ideias de suicídio, ideias de morte, de desesperança, de que a pessoa não vai ter jeito. Então, estes espíritos que estão acoplados no campo mental, eles são devidamente encaminhados quando a pessoa, o indivíduo, o paciente, começa a frequentar um centro espírita. Esta combinação destes três elementos frequentemente trará um grande alívio, se não a solução para os problemas depressivos. Eu vejo a nossa turma toda há muito tempo tentando definir quando é que está marcado algum tipo de acontecimento mais marcante, né, mais determinante na história humana. Na verdade, esta data de 2019, ela surge a partir, vocês podem procurar na internet, de uma colocação que Chico Xavier fez no Pinga Fogo, em 1969. Foi um programa da Rede Tupi, aqui, a extinta Rede Tupi de televisão no Brasil. Foi o programa de maior audiência ao vivo de programa de auditório da TV brasileira, até inclusive nos dias de hoje. Milhões de pessoas assistiram ao vivo naquela oportunidade. Algumas colocações, perguntas que foram feitas para o Chico Xavier. Isso está na internet. Então, em determinado momento, o Chico Xavier diz assim, que o espírito Emmanuel estava ali com ele dizendo que se nos próximos 50 anos, então como estava em 1969, ele diz assim, que se nos próximos 50 anos o planeta não entrar numa guerra de extermínio, não entrasse numa guerra, num conflito fatal de extermínio, o planeta Terra entraria a partir daí numa fase de grandes avanços, de grandes bênçãos, de grandes transformações positivas para a humanidade. Essa foi a colocação que o Chico fez. Então ele deu, me parece, o meu entendimento pessoal é assim, de que ele não deu uma data limite, ele deu um período
em torno de 50 anos, que se nós não tivéssemos uma guerra nuclear, obviamente, que aí seria um atraso, o próprio progresso da humanidade facultaria grandes desenvolvimentos. Foi isso que o Chico falou. Então, alguns companheiros resolveram fazer o cálculo, pegaram ao pé da letra os 50 anos, calcularam de 69, botaram 50 anos em cima e deu 2019. Então, há quem esteja jurando que no ano que vem, se nós não tivermos uma guerra, ou que vai haver uma guerra até o ano que vem, quer dizer, são especulações em torno de uma colocação que ele fez, né? Que caiu no sentido literal e que não nos parece, a mim pelo menos não parece oportuno. Parece que o Chico estava dizendo assim, olha, se em torno de 50 anos a gente se livrar de uma guerra, o planeta vai ter tudo para evoluir bastante. O que é compreensível, né? Isso então, na verdade, acho que não é uma data, né? Mas uma época que nós estamos vivendo, aonde está havendo ainda grandes conflitos, nós estamos ainda dentro de um período evolutivo, de uma transição de bastante conflitos, mas estamos caminhando para uma era onde o desenvolvimento das nossas possibilidades em amplo sentido, desde a tecnologia, que nós já estamos vendo aqui agora, estamos tendo oportunidade de vivenciar isso, mas também descobertas no campo médico, descobertas no campo do desenvolvimento da ciência e também transformações importantes na área da cultura, do saber, da espiritualidade, com a reencarnação de espíritos de evolução mais ampla, vão nos ajudar para nós ingressarmos definitivamente numa época de grandes bênçãos, de grandes avanços e de coisas muito boas. Então, eu não acredito na data, mas eu acredito na promessa que já vem desde Kardec, de um mundo de regeneração, na colocação de Emmanuel de que nós estamos entrando numa era de bênçãos, mas que não se contará aos anos e aos meses, se conta nas décadas e nos séculos, né? Acho que é assim que a gente pode entender e refletir essa questão da chamada data limite. Me parece que houve um certo cálculo preciso, de uma precisão exagerada, quando se refere a uma data específica. Quando o Chico falou nos próximos 50 anos, ele não estava dando uma data limite. Ele estava falando de um período da humanidade que estamos testemunhando vivamente, que está acontecendo na nossa volta e que já está em andamento e que continuará em andamento com grandes transformações. Já que falamos em Francisco de Assis, né, que usamos ele como uma referência para a nossa reflexão, vamos encerrar então com a prece que ele fez, a prece que ele nos ensinou e que talvez seja a prece que mais nos responsabilize como instrumentos, né? Porque muitas vezes a gente, quando faz uma oração, a gente pede que Deus faça por nós, que os Espíritos façam por nós. E Francisco de Assis nos ensina um outro jeito, quando ele diz, Senhor, fazei-nos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para as frivolidades da vida que nós nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do trabalho, desta forma
tão abençoada que tivemos no dia de hoje e nos permita que em breve possamos nos reencontrar para seguirmos entendendo o teu Evangelho de amor. Muito obrigado. Que assim seja.